Fala aí pessoal, professor Edson, professor de Geografia aqui do Pré-ENEM Digital. Vamos na aula de hoje realizarmos uma revisão. O professor Edson trabalhou durante o ano de 2024 aqui no Pré-ENEM com a frente 2, com a frente B, trabalhando a geografia física, ou seja, foram explorados temas como hidrografia, geologia, vegetação e o mais importante de todos, na atualidade aí, que é a climatologia, certo? Então, vamos começar a nossa aula realizando aí uma introdução. É interessante que você se atente que a geografia vai ser realizada no primeiro dia do Enem, junto com outras ciências que compõem aí o componente, a área do conhecimento, ciências humanas e suas tecnologias, como história, sociologia e filosofia, tá? É interessante também você entender que a disciplina de geografia, ela é uma disciplina versátil, ou seja, é uma disciplina muito estratégica, é como um guarda-chuva, tem várias pontas, trabalhando desta forma, uma vasta questão muito exigida também, que é a questão interdisciplinar, ok? Sabendo disso tudo, eu começo trabalhando com vocês alguns tópicos importantíssimos da atualidade que você deve ficar atento. Vamos lá? Eu começo aqui o meu slide trabalhando algo muito corriqueiro, já que a geografia, ela trabalha diretamente com a relação sociedade-natureza. Então, a sociedade, nos últimos tempos, tem realizado algumas ações que têm comprometido o quadro natural do nosso planeta. E os efeitos estão aí. Vivenciamos, então, uma emergência climática. E a partir dessa emergência climática, nós passamos a ter algumas situações não muito legais. Como, por exemplo, o aumento de temperaturas, o famoso aquecimento global. Temos também aí as inundações, as enchentes, as secas, enfim. A crise climática, ela é uma realidade e a partir desta realidade, você tem que saber analisar determinadas situações postas pela temática e procurar algumas soluções, ok? Então, o que nós vamos vivenciar ao falarmos de crise climáticas, ao falarmos desse calor extremo, ao falarmos das ondas de calor, Ou seja, muita coisa que de uma forma ou outra acaba, ocasionando muita dor de cabeça e o que não é muito legal. Mas a gente vai debater isso logo depois aí resolvendo uma questão. A nossa próxima temática, no que tange a parte da atualidade e que também a geografia fica de olho, é dentro da construção social. Dentro dessa construção social, nós temos a entidade, nós temos a parte da sociedade que é a educação. Então, qual o papel do aluno nesse século XXI? Você, aluno aí da rede estadual, da rede pública do Mato Grosso, que estará realizando nesse domingo, dia 3 de novembro de 2024, o Enem, foram os primeiros estudantes que passaram a frequentar aulas do novo dispositivo, ensino médio. Ou seja, vocês passaram a ter protagonismo, passaram a ter projeto de vida, passaram a ter itinerários formativos. Então, isso tudo é relação. O que tem a ver a educação com a climatologia? O que tem a ver a educação com a crise climática? Muita coisa. Você, aluno do século XXI, deve se posicionar, deve se mostrar o quê? Protagonista. Isso é muito importante. Vamos para mais uma temática aqui que eu achei bacana e resolvi trazer para vocês. São os conflitos. Cara, a geografia, segundo Yves da Costa, é a ciência da guerra. Então ela fica sempre assistindo, o que está acontecendo, a relação da galera aí no cenário mundial. Tem alguém que está cobrando, tem alguém que está devendo, sempre tem alguém realizando alguma ação. Compete você, aluno aí, ter
atenção às cinco principais competências das áreas de ciências humanas e suas tecnologias, que embarca o quê? Interpretar, analisar, contextualizar, verificar, né? E relacionar tudo isso. Então, é interessante nós pensarmos, a partir desses conflitos, o espaço geográfico passa a ter alguns desfechos esses que não são, às vezes, muito legais, né? Alguém acaba perdendo. Bom, e muitas pessoas, infelizmente, acabam perdendo suas vidas. Outra temática importante é sobre o BRICS. Nós temos assistido, principalmente nessa semana aqui, mais precisamente, acho que foi no dia 22 do 10 de 2024, ou seja, há 2 dias atrás, nós tivemos uma intensa discussão sobre a nova composição do BRICS, ou seja, um grupo de países, o conjunto de países aí formado por Brasil, por Rússia, por Índia, por China e África do Sul, estão abrindo os horizontes para, né, novos países comporem a esse conjunto. E isso daí tem a ver muito com a questão geopolítica da atualidade, né? Então, você tem que ficar atento, inclusive porque essa nova estratégia desse conjunto de países visa driblar, obviamente, a moeda mais importante do mundo, que é o dólar. Vejam que eles estão com a estratégia de, inclusive, criar uma moeda única. Para quê? Para que a galera que relaciona, né, economicamente no conjunto, no bloco, possam ter mais autonomia e, dessa forma, reduzir aí o poder do dólar sobre a economia mundial. Ou seja, é tipo que dá uma manchadinha na questão da homogeneidade, né? Ou seja, nós temos aí uma oportunidade de mudar o disco. Bom, sabendo dessas e outras questões referente à parte da geografia, nós vamos partir, nesse momento, para a resolução de algumas questões que foram escolhidas, assim, de forma bem criteriosa. Por quê? Porque são temáticas da geografia que são recorrentes e que compõem aí, obviamente, a Base Nacional Curricular Comum, através aí dos códigos das ciências humanas e suas tecnologias. Ou seja, questões que o professor Edson irá, a partir de agora, apresentar para vocês, são questões que, vamos dizer, que são clássicas, né? Ou seja, o aluno, ele tem que apresentar uma base conceitual sobre elas. E aí, a gente vai dando jeito. Vamos lá, então, passar para a nossa primeira questão aí. Eu vou pedir para vocês focarem na tela. Vamos fazer aqui uma análise bem bacana. Bom, então nesse momento você tem uma figura, aliás, duas figuras, que é a figura 1 e a figura 2. A figura número 1, eu vou pedir para ele voltar de novo a câmera para mim. Tá? A figura número 1, ela apresenta um climograma. O climograma, pessoal, é um gráfico muito específico da climatologia, do qual você realiza análises bem importantes sobre algumas variáveis que determinam a temperatura, a umidade, tá? De um determinado lugar, de um dado lugar. Então, você tem que ficar atento a 2 pontos importantes, tá? O que é apresentado na temática, climatologia, né? E as informações que ele carrega. Por exemplo, de um lado você vai identificar a temperatura, do outro lado você vai identificar, né, os milímetros, ou seja, a umidade. Aqui na parte inferior do gráfico, você consegue identificar os meses do ano, ou seja, de janeiro a dezembro, você tem aí as marcas de temperatura, as marcas de umidade. De quando? Dessa cidade aí, beleza? Então, você tem que saber fazer essa interação, né? Você tem que analisar muito bem essas informações. Partindo para a figura número 2, você já tem a representação de um mapa mundi, apresentando algumas cidades
obviamente, como Moscou, Barcelona, Mumbai, Cidade do Cabo e Sydney. Ou seja, eu tenho que vir, né, a refletir em uma das competências e habilidades propostas pelo Enem. Então, qual seria, né, a habilidade exigida aqui, certo? A competência exigida aqui seria analisar, compreender, comparar o tipo de clima apresentado no climograma com a cidade a qual existe esse clima. Será que, né, ao analisar esse climograma, eu consigo identificar quais daquelas cidades possuem esse tipo de clima? Esse clima aqui, ele apresenta-se o quê? O temperado, né? Mais precisamente, um temperado continental. Então, você tem aqui uma representação bem clara, bem objetiva, com relação à parte da temperatura. Dos 12 meses do ano, eu tive janeiro, fevereiro e março como meses que tivemos temperaturas abaixo de zero, né? Ou seja, abaixo de zero. Abaixo de zero é negativo. Quando eu caminho para novembro e dezembro, eu também identifico meses que nós tivemos aí temperaturas abaixo de zero. Então, a cidade, né, uma dessas cidades ali que está do lado, né, ela tem que ter, né, meses do qual a sua temperatura alcance temperaturas abaixo de zero, certo? Então, eu, Edson, como professor de geografia, sempre digo para o meu aluno o seguinte: faça sempre, quando se deparar com uma questão como essa, né, faça sempre o tracejamento da linha do Equador. Foco na tela. O professor Edson fez ali uma linha imaginária na cor vermelha, tentando representar o Equador. A partir daí, o professor também colocou na parte superior dessa linha o Trópico de Câncer, certo? Mais abaixo, o professor colocou o Trópico de Capricórnio. Ora, então entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu tenho uma zona climática muito conhecida pela sua temperatura, pela sua grande recepção aos raios solares, certo? Que é o Equador aí. Então eu tenho a zona intertropical, a zona tropical, é verdade? Então significa que as cidades que estão nas imediações ou próximas ao Equador e aos trópicos, aos respectivos trópicos, eu terei temperaturas, certo? Mais quentes. Eu terei temperaturas relativamente mais quentes. Então, o que eu posso deduzir aqui? Que Cidade do Cabo, que Mumbai, que Sydney, né? E até mesmo Barcelona não tem aí cabidal climático polar, né? Então, obviamente, que eu já posso excluir essas cidades apresentadas no nosso climograma. Então, a gente já pode passar para a próxima parte aí. Professor, o senhor falou da temperatura, né? O senhor falou da questão da distribuição. E como eu consigo identificar ele aqui na figura 1? Pessoal, a linha na cor preta representa a temperatura. Essas colunas cinzas, né, essas barras aqui, elas representam a umidade. Então, quando você estiver analisando essa figura, você está analisando a temperatura. Você vai ter que olhar, analisar essa temperatura a partir de que lado? Do seu lado direito, onde está sendo apresentados os dados de temperatura, que varia de 10, neste caso aqui, de 10 a 50. E quando eu vejo as barras, eu vou estar analisando os milímetros, ou seja, a quantidade de água que caiu aí durante esse tempo, que variou de 0 a 10 milímetros, ok? Então, é dessa forma que você vai ter que conduzir, ok? Passando, então, lá para a nossa problemática, nós temos aqui uma questão do Enem do ano de 2017, que diz o seguinte, foca aí na questão. As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidades expressas no climograma apresentam um clima típico da seguinte cidade. Letra A. A Cidade do Cabo, África do Sul, marcada pela induzida amplitude anual
Não pode ser, porque volta lá no gráfico. Se você puder. Então deixa. Voltei, né? Vamos dizer que nesse mosaico de cidades aqui, eu tenho duas cidades que tiveram temperaturas elevadas, né? Então, dessas temperaturas elevadas aqui, eu posso colocar Mumbai e posso colocar Barcelona. Mas eu não vou colocar, né, obviamente, a cidade do Cabo. Volta lá. Então, nós vamos descartar a letra A, justamente porque, né, eu estou falando de uma cidade que está quase agarradinha com a parte do Equador, né? Ela recebe muita influência de massas, né, dos ventos vindos do Equador, né? Bom, letra B, Sydney na Austrália, caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Sydney está na mesma cidade, no mesmo contexto da cidade do Cabo, né? Ela também não apresenta-se possibilidades de ter uma temperatura, 1 mês, 2 meses, com temperaturas abaixo de zero. Obviamente que nós também vamos descartá-la, né? Vamos então para a nossa letra C. Mumbai, Índia, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. Percebam, pessoal, que eles tentam enganar você, né? Eles colocam lá a chuva monsônica, chuva de monções, porque ele sabe muito bem que o aluno estudou tipos de chuva, estudou a geografia asiática, e lá na parte da geografia asiática tem aquele momento que você estuda sobre as chuvas torrenciais. E as chuvas torrenciais, de fato, é uma realidade do sul, né, sudoeste asiático. Mas não é o caso aqui, porque no caso de Mumbai, né, você também não vai ter aí indícios ou condições físicas, atmosféricas, para sustentar temperaturas abaixo de zero, né? Óbvio que podemos enfrentar quedas de temperatura, como aqui mesmo na cidade onde nós moramos, mas, né, está longe de ser aí menos de 10 graus, menos de 9 graus, por os meses a qual foram apresentados aqui. De 12 meses, né, tiveram-se aí quase 5 meses de temperaturas abaixo de zero. Vamos lá de novo, Barcelona. Barcelona, Espanha, afetado por massas de ar seco. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Barcelona, no caso, ela pode sim, assim como Mato Grosso e qualquer parte do mundo, sofrer com a dinâmica atmosférica. A hora nós temos massas de ar mais úmidas, a hora nós temos massas de ar mais secas, porém, nós estamos discutindo aqui médias de temperatura, certo? Então, nós estamos falando de algo muito maior. Então, nós vamos dizer que Barcelona não entra nesse contexto. Até porque nós vimos lá no climograma, volta lá. Nós vimos lá no climograma que no meio do ano aqui, apresentado, as temperaturas elas se elevaram. E, volta lá. E Barcelona, assim como Portugal e outros países europeus, eles são os países que são considerados as rotas balneares da Europa. Tem uma galera que na época do verão, eles acabam se dirigindo para tomarem banho nessas praias, beleza? Obviamente que o nosso gabarito aqui, neste caso, será a nossa letra E, né? Nós vamos falar aqui da Rússia, Moscou, Rússia, influenciado pela localização em alta latitude. É uma outra dica que o papai pode dar para você aí, ó, presta atenção. O aluno tem que ter muito bem construído o quê? As zonas térmicas. Por quê? A partir das zonas térmicas, do conhecimento, da base conceitual de zonas térmicas, o aluno consegue decifrar tipos de vegetação, localização de vegetação, tipo de clima, localização de clima. Tudo isso pode ser resolvido de uma forma bem simplificada. De que forma? Baixas latitudes, né? Ou seja, nas imediações do Equador, eu terei sempre temperaturas elevadas, muito quentes, certo? Médias latitudes, eu já passo a ter temperaturas mais amenas, né? Oriundas aí do Mediterrâneo, né? Temperadas e por aí vai.
Passando, né, as médias de temperatura, eu passo a enfrentar as altas latitudes. As altas latitudes são nada mais, nada menos do que as áreas polares, né? É sempre interessante você guardar essa regra. Baixa latitude, muito quente. Média latitude, temperatura amena. Alta latitude, temperaturas negativas, temperaturas mais frias. E dessa forma, nós saímos da parte da climatologia e vamos adentrar em uma outra questão importantíssima da geografia física, que vem a ser a hidrografia, gurizada. Todo ano eles cobram questões pautadas na hidrografia. Por quê? A água é o recurso que gera vida. A galera fica sempre preocupada com isso. Inclusive, eu sempre brinco com os meus alunos em sala de aula que nós temos que dar atenção, além dos conflitos armados, à geopolítica da água. Porque a água, ela pode dizimar, né, muitas comunidades, muitos povos. Então, pega papai aí na questão. Foco na questão aí para mim. Ok, nós temos aqui uma questão do Enem, dos privados de liberdade do ano de 2018. Percebam que nós estamos trabalhando em cima de questões do Exame Nacional do Ensino Médio. É uma linha, certo? Não se esqueça. A questão diz o seguinte: os antigos filósofos, observando o grande volume de água de rios, como Nilo, Reno e outros, imaginavam que as chuvas eram insuficientes para alimentar tão consideráveis massas de água. Perceba que o filósofo, foco no pai aqui, perceba que o filósofo fez uma pesquisa associando chuva a uma outra coisa. Choveu muito, o nível do rio subiu, né? Não choveu, o nível do rio abaixou. Vamos lá para a questão de novo. Foi no século XVIII que Pierre Pinot mediu a quantidade de chuva durante 3 anos na cabeceira do rio Sena. Também mediu o volume de água do referido rio e chegou à conclusão de que apenas a 6ª parte se escoava e o restante era evaporado. Olha que enunciado carregado de informações para você acertar a questão, né? Ele deu a informação que ele fez uma pesquisa. Que pesquisa foi essa? A medição, né, da água do rio, conforme o quê? Conforme o volume de chuva, conforme o volume de precipitação. Então ele está te dando dicas no enunciado. Ele está falando de algo que todo estudante da educação básica passam a estudar a partir do 6º ano, né, que tem a ver com o ciclo hidrológico. Mas vamos embora. Vamos passar lá. A investigação, foco na questão, a investigação feita por Pierre contribuiu diretamente para a explicação científica sobre A. Intemperismo químico, B. Rede de drenagem, C. Degelo de altitude, D. Erosão pluvial, E. Ciclo hidrológico. 1, 2, 3, né? Você, aí que está assistindo do outro lado, já sabe a resposta, porque o professor fez, né, realizou alguns apontamentos importantíssimos para vocês no enunciado da questão. Então, o aluno ele tem que ficar atento à leitura, à interpretação. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio, além de conteúdo, ele também utiliza-se de artimanhas. Então, a dica que o papai Edson te dá é a realização de uma boa leitura. Você não pode ir com muita sede ao pote, porque tem algumas alternativas aqui que ela acaba induzindo você ao erro, certo? Por exemplo, eu estou vendo aqui que está falando de erosão pluvial. Tem algo relacionado à água, né? Eu estou vendo que tem aqui o intemperismo químico. O professor falou que o intemperismo químico é
influenciado pela água, realmente, né? Ó, o professor está falando de área de drenagem, certo? Então, a gente tem que ficar atento, né? Nós temos que ficar atentos. Então, a dica que dou é ler a questão com atenção para você ter propriedade de fazer isso aqui que o papai vai fazer, ó. Colocar o gabarito. Bom, pessoal, então, quem marcou, né, letra E, parabéns. Por quê? Porque absorveu muito bem a base conceitual e a organização do ciclo da água, né, o ciclo hidrológico, que vai ser evaporação, precipitação e condensação, né? Então, em regra, eu tenho a evaporação, a ascendência da água, certo? Eu tenho a condensação e depois, obviamente, eu tenho a queda da água, né? Eu tenho a precipitação. Então, nós vamos marcar aí o gabarito, letra E, ciclo hidrológico. Bora! Bom, aqui nós temos mais uma questão relacionada à água. Inclusive, é uma temática muito importante, porque ela vai trazer algumas bases conceituais sobre bacia hidrográfica. Ou seja, eu estou falando de uma área drenada em quilômetros quadrados, que tem algumas partes, como divisor de água, como rio principal, como nascente, como afluentes, certo? Então, eu tenho toda uma organização aí que tem sido ameaçada pelo processo de urbanização, crescimento das cidades, certo? Aqui em Cuiabá mesmo, nós temos aí, observamos nos últimos anos, o crescimento fenomenal da cidade de Cuiabá. Então, muitos e muitos córregos passaram a exercer uma outra responsabilidade, além daquela que era pescar, que era tomar banho, né? Enfim, hoje grande parte desses córregos, né, eles são utilizados aí para drenar o esgoto, ou seja, sedimentos que saem aí das residências. Então, nós vamos dar uma estudadinha bacana aí sobre a parte da hidrografia. Chama na questão aí, bora! Bom, nós temos aqui, segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil tem cerca de 10% das reservas totais de água doce superficial do planeta. Olha a responsabilidade. É um país privilegiado em disponibilidade de água, apresentando grandes bacias hidrográficas, além de significativas reservas de água subterrânea. Olha que enunciado, né? Nós conseguimos perceber que a localização geográfica do Brasil, né, aqui na América do Sul, na América Latina, né, ela tem aí uma riqueza hídrica muito considerável, né? Nós estamos falando em contexto geral de mundo, que o Brasil tem 10% da água doce no planeta. Né? Então, para quem já estudou a distribuição da água no planeta, né, tem noção do que seja 10% aí, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você está estudando a distribuição de água, assim, bem objetivamente falando, assim, de forma bem objetiva, né, nós sabemos que existem 97% de água salgada e 3% de água doce. Desses 3% de água doce, tem mais uma distribuição, uma redistribuição. Então, essa água ela vai estar parte congelada, ela vai estar parte submersa, na parte subterrânea, né? A outra parte, ela vai estar nas geleiras, que, diga-se de passagem, a água doce está em maior quantidade aqui na superfície, concentrada nas geleiras. Não é nos rios, não, é nas geleiras, certo? E a quarta e última parte dessa distribuição está na atmosfera. Né? Então, o Brasil tem muita água. Então, vamos lá para a questão. Foco na questão. Com base nos conhecimentos sobre hidrografia, assinale a alternativa correta. Letra A. A topografia em uma bacia hidrográfica determina o sentido do escoamento e o fluxo da água de jusante para montante. Será isso?
B. Em uma bacia hidrográfica, os padrões de drenagem são influenciados pela estrutura geológica, pelo clima da região e pela configuração do relevo. Seria essa? Letra C. O interfúcio em uma bacia hidrográfica corresponde à porção próxima ao curso principal e, olha que interessante, e frequentemente atingido pelas inundações. Vamos lá. Letra D. A maior parte dos rios brasileiros, olha essa daí, a maior parte dos rios brasileiros tem contribuição do regime nival para alimentar seu curso, causando cheias em determinados períodos do ano. E os rios localizados em regiões com índices pluviométricos anuais baixos têm um regime perene de suas águas. Volta para o papai aqui. Vamos aqui fazer a análise dessas alternativas, né? Olha lá, com base nos seus conhecimentos sobre hidrografia, assinale a correta, certo? Então, nós vamos descobrirmos essa alternativa lendo, já que eu falei que nós temos que analisar, comparar, né? Para que a gente consiga chegar na resposta. Então, você tem muito conhecimento aí de hidrografia. Olha lá, a topografia em uma bacia hidrográfica determina o sentido do escoamento e o fluxo da água jusante para montante. A primeira parte dessa alternativa está de boa, porque a topografia, de fato, ela vai definir, né? Os pontos mais altos vai liberar água para os pontos mais baixos. O que não bate, a conta que não bate, né, vai ser da jusante para montante. Quando você fala montante, você fala da parte superior do rio. Quando você fala da jusante, você fala da parte inferior do rio que vai de encontro à foz. Olha a pegadinha, né? Tem que ficar de olho aberto em alternativas como essa. Letra B. Em uma bacia hidrográfica, eu não vou na letra B, eu vou na letra C, tá? O interfúcio em uma bacia hidrográfica corresponde à porção próxima ao curso principal frequentemente atingido pelas inundações. Cara, não vai ser a resposta, porque o interfúcio, né, em uma bacia hidrográfica não corresponde à porção próxima, e sim a mais distante, até porque você precisa de uma área, né, drenada, para você identificar as partes da bacia. Então a gente vai passar para a próxima. Letra D. A maior parte dos rios brasileiros... Opa! A maior parte... Olha lá, ó. A maior parte dos rios brasileiros tem a contribuição do regime nival para alimentar o seu curso. Não é verdade. Não é a maior parte dos rios brasileiros que tem a contribuição do regime nival. Ou seja, o que vem a ser esse regime nival, gurizada, é nada mais, nada menos do que o degelo, né? É o degelo. Qual rio brasileiro eu conheço como um rio nival? É o Rio Amazonas, né? Então, o gelo que derrete lá na Cordilheira dos Andes, passa pelo Peru, chega aqui no Brasil, né? Então, a vazão do Rio Amazonas, ela vai ser oriunda, né, do derretimento da água aí, do gelo eterno que se encontra no cume aí da Cordilheira dos Andes. Então, não vai ser o gabarito. Letra E. Os rios localizados em regiões com índices pluviométricos anuais baixos têm um regime perene de suas águas. Pelo contrário, quando você tem rios localizados em regiões de índices pluviométricos anuais baixos, você passa a identificar os rios intermitentes. São aqueles rios que secam durante o período de estiagem. Quando você coloca a palavra perene, você fala do rio que não seca nunca, tá? Ah, professor, mas tem a estiagem, ele abaixa o nível dele, mas ele não seca, né? Agora o rio intermitente, né, ou termitente, ele acaba secando e vindo a florescer
quando a chuva regressa. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B. A bacia hidrográfica, né, é uma área drenada que são influenciadas pela estrutura geológica, pelo clima da região e pela configuração do relevo. Você precisa de um relevo relativamente, né, plano para que você consiga ter aí a configuração e a existência de uma bacia hidrográfica. Positivo e operante. Como eu sou conhecido aí como Papai Edson, sempre a gente procura trazer uma informação para bater, né? E para você relembrar. Então você tem aqui, foca na tela. Nós temos aqui as partes de uma bacia hidrográfica. Então nós temos a nascente, nós temos o leito. Presta atenção na parte do leito aí, ó, né? Vou colocar a canetinha, aqui não tem as tintas habilitadas, mas você tem aí a parte do leito, você tem o vale, você tem os interfúcios que eu expliquei lá para vocês, você tem a parte da foz, né? Você tem aí a parte do divisor, os afluentes. Então, essas são as partes de uma bacia hidrográfica. Não se esqueçam desse macete. Próximo. Bora lá. Vamos lá agora tratar de uma outra temática importantíssima da parte da geografia, que é a parte da geologia. Nós vamos falar aí sobre a crosta terrestre. Filhotes, atentem-se ao enunciado desta questão. Enem. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas magmático-plutônicas, formadas em eras pré-cambrianas, ou rochas metamórficas, material sedimentar do Paleozoico. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Correspondem a 36% da área territorial e divide-se em duas grandes porções. Escudo das Guianas, localizados aí no norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, localizado na porção central oriental brasileira. Aí nós vamos para o problema, né? As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil concentrarem. Foco no papai. Geologia pura, né? Ou seja, você tem que mostrar conhecimento em quê? Em quê, filhotes? Obviamente que vai ser na parte geológica. O cara está falando na questão, ele quer saber na questão se você tem conceito básico sobre as estruturas geológicas. Que estrutura geológica eu estou falando? O que é isso? Que bicho é esse? Vamos lá lembrar. Eu tenho os escudos cristalinos, eu tenho as bacias sedimentares e, obviamente, que eu tenho os dobramentos modernos. Cada uma dessas bacias, né, cada uma dessas estruturas, elas foram, né, criadas em tempos geológicos diferentes, né, e também passou por ações físicas e químicas de formas diferentes. Mas uma coisa você deve guardar aí na sua mochila e depois você estudar e jogar para sua mente. É sobre a questão, quando você fala era pré-cambrianas, significa que pré-cambriano é o relevo, é a estrutura geológica que existe antes do cambriano, né? Antes da Terra estar aqui, antes de se conhecer tudo que conhecemos sobre a Terra. Então o aluno ele tem que ficar ligado. Uma outra coisa que o aluno tem que ficar ligado, sabe no que é? Macetinho. Escudos cristalinos são estruturas geológicas que têm como caracterização os materiais pesados. Ou seja, eu tenho ferro, eu tenho metais. Os famosos minerais metálicos, certo? Na bacia sedimentar, que é uma outra estrutura geológica, tem muita gente que confunde com unidade de relevo. Não tem nada a ver.
relevo é depois. Agora o papai está falando da estrutura geológica. Bacia sedimentar é aquela estrutura geológica aonde eu encontro os combustíveis fósseis, que vive tirando a paz de muitos chefes de Estado na atualidade, né? Na bacia sedimentar eu encontro o quê? Eu encontro carvão mineral, certo? Que está arrebentando aí com a questão climática. Eu encontro o gás natural, que salva a vida de muitos países aí, como no caso da Bolívia, né? Um grande exportador de gás natural. Nós temos o mais importante, a lama do século XXI, o petróleo, né? E por aí vai. A professora, e no dobramento moderno, né? O dobramento moderno, eu encontro uma área de ligação entre placas tectônicas, né? Mas, economicamente, eu vou ter que guardar comigo só duas dessas três estruturas geológicas, que vai ser os escudos cristalinos ou maciços, né? E a bacia sedimentar. Grande parte das questões de geografia, elas são postas e apresentadas dentro dessas estruturas que o papai acabou de dizer. Bom, sabendo de tudo isso, não sei como é que está meu tempo, eu estava até falando para o Erika Daron ali, que geralmente quando a gente entra aqui, a gente entra aflito, entra com medo, mas depois você incorpora a modo professor, né? Aí você fala mais do que tem que falar, você acaba atrasando, né? Mas vamos lá correr pro slide. Nós temos aqui, olha o problema. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil. Então, quais dessas estruturas, né, aliás, quais dessas alternativas aqui, né, apresenta essa resposta? Vamos lá analisar. A. Fontes de águas termais. B. Afloramento de salgema. C. Jazidas de minerais metálicos. D. Depósito de calcário agrícola. E. Reservas de combustível fóssil. E aí, o que você marcaria? Né, como a gente não pode ficar aqui a manhã toda, a gente vai para a letra C, que é as jazidas de quê? De minerais metálicos. Papai Edson, já que você falou de economia no Brasil, então aonde eu encontro essas jazidas de minerais metálicos aqui? Né? Obviamente que você sabe, né, que nós temos o quadrilátero ferrífero lá no sudeste brasileiro, mais precisamente no estado de Minas Gerais. Você subir um pouquinho mais, aliás, bem mais, você chega na parte norte do Brasil e se esbarra lá na Serra dos Carajás, né? Teve uma galera toda aí, né, que criticou o projeto de exploração nessa parte do Brasil, que demandou aí grandes impactos, principalmente para a floresta amazônica. Saindo dessa questão, nós vamos para a nossa próxima questão. Foi uma questão polêmica na época, né? Porque todo mundo sabe que a região centro-oeste é uma região atualmente muito visada, né? É uma região muito observada, assistida, tanto no cenário nacional como internacional. Percebam que o papai está falando isso para vocês, porque outrora, lá na década de 60, na década de 50, indo mais para trás um pouquinho, 40, as nossas terras aqui, filhotes, eram dadas como improdutivas. E aí, o que mudou? Né? Muita coisa. Passou-se aí por algumas revoluções, mecanização da agricultura, né? Nós passamos a ter aqui a implantação de várias universidades, resumo da ópera. Né? Agora nós temos terras produtivas, que passou aí por uma correção de solos, né? Passou aí por grandes investimentos e coisas nesse sentido. E a região centro-oeste do Brasil é uma região, obviamente, recortada por um dos principais biomas do mundo, né? Um dos principais biomas que vai ser o Cerrado. O Cerrado, ele é conhecido por muitas das suas caracterizações, né? Como berço d'água, berço das águas, né? Como expansionismo agrícola, né? Como a parte de vegetação, como diversificação de fauna, de flora, e são muitos e muitos, né, atributos aí que nós podemos falar quando a gente lembra do Cerrado. Então, sobre isso nós vamos resolver essa questão aqui,
É desse, né, bioma que a gente vai estar falando. Então, é uma questão, foca no papai aí, foca na questão, filhote. Enem 2016, nós temos aí, o bioma cerrado foi considerado recentemente em um dos 25 hotspots de biodiversidade. Volta aqui no papai. Quando eu falo hotspots, eu falo de uma área de preservação, aliás, de uma área que tem uma alta preservação, né, ambiental. Então, o hotspots é quando a galera identifica que aquele bioma, né, ele está sendo muito degradado, opa, acende a luz amarela, aí já começa a fazer os trabalhos. Tanto é que aqui no Mato Grosso nós passamos a identificar várias entidades voltadas para a proteção e preservação do bioma cerrado. Volta lá para a questão. Firme? Então, 25 hotspots de biodiversidade do mundo. Segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados a essa conservação, com o objetivo de apresentar chamados pontos quentes, ou seja, locais nos quais existe maior necessidade de direcionamento, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso, mas vamos embora, né? Vamos lá para o problema. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa: letra A, a intensificação da atividade turística. Letra B, implantação de parques ecológicos. C, exploração dos recursos minerais. D, expansão da fronteira agrícola. E aí, o que você marcar? Foco no papai. Vamos lá para a nossa resolução, né? Então, obviamente que a letra A, né, apesar de ser também uma verdade, mas não vai ser no caso do Cerrado, né, porque hoje nós vivenciamos o turismo, né, de forma muito intensificada. O turismo na geografia é uma atividade econômica, né? E, na atualidade, nós constatamos que muitos biomas e muitas cidades e muitos patrimônios históricos têm sido depredados aí pela ação antrópica, né? Então, inclusive, tem algumas localidades que têm sofrido muito com o turismo predatório, né? Mas não vai ser essa a resposta. Letra B, implantação de parques ecológicos. Cara, pelo contrário, né? Quando você implanta o parque ecológico, você preserva. É o famoso turismo sustentável, né? Ou seja, ecoturismo. Quando você implanta a organização aí e os objetivos do ecoturismo, você vai proporcionar, você vai assegurar, né, que esses parques sejam menos impactados pela ação do homem. Letra C, exploração dos recursos minerais. Não é o caso no Cerrado. No Cerrado não tem, né, o desenvolvimento da atividade 100% extrativista, né? Ela tem aí, né, outro contexto. O extrativismo a gente joga lá para a região norte do Brasil. Bora. Letra D, elevação do extrativismo vegetal. Pelo contrário, pela inclusão de novas formas, né, novas atividades econômicas. Não vai ser pelo extrativismo. Obviamente que o gabarito vai ser a letra E, que o Cerrado tem passado aí por alguns perrengues devido à expansão da fronteira agrícola. Volta para o papai aqui. Bom, pessoal, é isso que eu tinha que trazer para vocês. Espero que vocês tenham relembrado muita coisa, tenham realizado algumas anotações para que você possa acertar mais questões. Papai está meio rouco aqui, mas ainda bem que tem um estudo acústico aqui, eu posso gritar, falar alto do jeito que eu, né?
é para vocês verem a potencialidade do professor. Por isso que a gente fala, tem que aposentar cedo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço para vocês e quero dizer que a DRE Metropolitana, que o Pré-ENEM Digital viveu e viverá sempre para você. Grande abraço, tamo junto, fiquem com Deus.